Olá, alunos da Meteoro, tudo bem? Hoje, em nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre tabelas dinâmicas. É um assunto um pouco diferenciado do que a gente vinha vendo até então, mas que é muito importante para a nossa seleção e organização de dados. Vamos lá? Mas o que são então tabelas dinâmicas? As tabelas dinâmicas em planilhas de cálculos são tabelas geradas a partir de outros dados, de outras tabelas, de forma a sistematizar informações, ou seja, agrupando ou fazendo filtragens em informações de forma a se obter resultados mais importantes, mais adequados ao que se quer, em termos de análise de dados. Esse tipo de tabela dinâmica a gente vai ver algo semelhante quando trabalharmos com banco de dados também. A gente não vai falar na forma de tabela dinâmica, mas lá em banco de dados nós vamos fazer seleção de dados, vamos fazer filtragens e tudo mais. Tá? Isso é muito comum lá em banco de dados e vamos fazer aqui também utilizando essas tabelas dinâmicas. Certo? Então vamos ver como é que é. Então vamos partir daquela nossa planilha que tínhamos, utilizando nos exercícios anteriores, tá? Para a gente então desenvolver essas tabelas dinâmicas. Tá? Uma coisa que é importante que a gente vê aqui nesses dados é que nós temos aqui organizados 7 dias, uma semana inteira de dados, com registros de hora em hora. Isso significa que se a gente quiser sistematizar valores por dia, a gente teria que pegar cada trecho desse aqui de observação e fazer então os cálculos, por exemplo, de máxima, média, mínima, enfim, dos valores de cada um desses dias aqui, certo? Utilizando tabelas dinâmicas a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais automatizada. Então vamos ver como é que fica. A primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar a tabela inteira. Então a gente vai selecionar a tabela toda aqui, todas as colunas, até o final aqui dos registros. Ok? Tá? E depois de feita a seleção, nós vamos então gerar a tabela dinâmica. Tem duas formas de se obter a tabela dinâmica. Ou clicando em inserir, e aí tem aqui tabela dinâmica, ou aqui em dados, também tem aqui tabela dinâmica, inserir ou editar. Tá? Então tanto faz, pode ser abrir por lá ou aqui, é a mesma coisa. Vamos clicar aqui. Primeira coisa que ele pergunta é qual é a seleção de dados, a gente já fez a seleção da tabela inteira, e aí a gente então dá OK aqui para organizar os nossos dados que a gente vai utilizar. Tá? Então aqui essa é a tela de layout da tabela dinâmica. O que nós vamos fazer aqui é definir o que a gente quer observar nessa tabela, e qual vai ser a nossa forma de organização dos dados. Então nós temos aqui algumas caixas de textos aqui que são importantes. O primeiro aqui a gente vai utilizar é aqui, campos de colunas. Então quais são as colunas que nós vamos utilizar para observar nossos dados. Aqui ele já deixa aqui dados, ou seja, ele vai pegar aqui os campos que eu colocar aqui nessa parte de campo de dados. Tá? Então eu posso deixar como está aqui. Então no primeiro exemplo a gente pode utilizar, por exemplo, a temperatura máxima. A temperatura máxima é de hora em hora, mas eu quero ver a temperatura máxima, vamos ver aqui, a temperatura máxima, arrasto para cá, tá? Eu quero ver ela por dia. Então a primeira coisa, a temperatura máxima a gente obtém como? Pela soma das temperaturas? Não. Então nós temos que definir aqui que a gente não quer a soma, e sim o valor máximo. Então vou clicar 2 vezes aqui e escolher aqui o tipo de função que eu quero. No caso nosso aqui é max. Tá? Ok, pronto, máxima da temperatura máxima. E eu quero organizar esses dados pela data, em vez de ser por hora, pela data. Então eu quero a máxima do dia 16, a máxima do dia 17, a máxima do dia 18 e assim por diante. Então nós temos aqui os campos de linha.
Ou seja, como é que vai ser organizada os nossos registros, né, as nossas linhas, vão ser organizadas através de que campo? Então, no caso aqui, vai ser a data. Então, todos que tiverem com a data do dia 16 de 11 vão ser agrupados em um único valor. Todos do dia 17 mais um único valor, e assim por diante. Então, nós vamos ter a temperatura máxima agrupado por data. Eu ainda poderia utilizar algum filtro aqui, vamos utilizar isso posteriormente, né, para definir, por exemplo, só algumas datas específicas, enfim, ou só alguns valores específicos. Nesse caso, a gente vai utilizar tudo. Ok? Ó, vejam que ele gerou uma tabela nova, inclusive essa tabela nova está dentro de uma nova aba que ele criou automaticamente aqui. Então aqui eu tenho os dados e aqui ao lado ele criou essa nova aba com essa tabela aqui. Então vejam que aqui eu tenho, ó, dia 16 a máxima do dia, dia 17 a máxima do dia, assim por diante. Né? Isso resolve muito o nosso trabalho, né, de ter que calcular a máxima de cada dia, ele já resolve, já faz automaticamente. Certo? Bom, vamos passar para uma segunda etapa, que seria, por exemplo, fazer um gráfico, utilizando a temperatura máxima e a temperatura mínima no mesmo gráfico. Lembra que eu falei sobre isso? A gente fez esse gráfico, só que lá a gente fez utilizando as temperaturas de hora em hora. Vamos fazer agora um gráfico das temperaturas máximas e mínimas, só que por dia, né? Então a gente teria que gerar uma nova tabela dinâmica, agora acrescentando a mínima da temperatura mínima. Eu não preciso fazer todo o procedimento novamente, gerar uma nova tabela. Eu posso alterar essa própria tabela aqui. Tá? Para isso é só clicar dentro, qualquer lugar dentro da tabela, qualquer ponto, né? Clicar com o botão da direita e vir aqui em propriedade. Ele abre novamente aquele layout da tabela dinâmica. Nesse caso agora, então, é só incluir aqui a temperatura mínima. E em vez de soma, colocar o valor mínimo. Então eu tenho o máximo e mínima da temperatura mínima. E aí eu posso dar o OK aqui, ele já reorganiza a minha tabela, colocando a máxima do dia e a mínima do dia. Agora sim a gente conseguiria fazer aqui um gráfico, por exemplo, mostrando a amplitude térmica, né? Ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tá? Então eu posso fazer isso num gráfico, né? Mostrando, enfim, eu posso também acrescentar na tabela aqui, eu posso acrescentar também esse cálculo, né? Essa diferença. Né? Seria só fazer aqui um igual, né? Temperatura máxima, eu posso clicar aqui, menos a temperatura mínima, e eu teria aqui então a amplitude térmica. É só copiar para baixo esses valores aqui, e eu tenho então os cálculos para todos eles aqui, certo? Tá. Se eu quiser fazer um gráfico dessa tabela dinâmica, vejam que isso aqui não faz parte da tabela dinâmica, isso foi um cálculo que foi feito posteriormente. Se eu quiser fazer um gráfico da tabela dinâmica, diferente, né, da forma como a gente vinha fazendo antes, aqui ele faz um gráfico único da tabela dinâmica. Então, quero dizer um gráfico único no sentido que a gente não escolhe as colunas. Né? Todas as colunas que tiverem na tabela dinâmica vão aparecer no gráfico, né? E ele já vai considerar essa primeira coluna aqui como sendo a coluna dos rótulos, né, que fica no eixo X. Então basta estar dentro da tabela dinâmica e clicar aqui em gerar gráfico, inserir gráfico. Ele já vem aqui, né, entra com aquela tela de inserir gráfico, né? Eu posso, por exemplo, fazer de linha aqui, botar os pontinhos agora, né, para ver cada dia como é a diferença, enfim, né? E quando eu clicar em próximo, vejo que já vai direto para os títulos. Intervalo de dados, série de dados ali já pulou. Né? Por quê? Porque já faz parte da tabela dinâmica. Então aqui eu poderia botar um título, né? Temperaturas máxima e mínima. Né? Posso colocar aqui como subtítulo 16 a 22 de 11 de 2020, por exemplo. Né? No eixo X eu tenho o que? A data.
e no eixo Y eu tenho a temperatura. Certo? Deixa eu só dar uma separadinha aqui. Vamos exibir as grades nos dois eixos. Como são duas variáveis, então vamos manter a legenda, né, e vamos simplesmente finalizar. E aqui está. Né? Então está aqui o gráfico. Vamos até tirar ele aqui de cima. Está o gráfico aqui mostrando, né, a temperatura máxima e mínima para cada dia. Agora sim, né, sistematizado por dia. Certo? Se eu clicar duas vezes aqui, eu posso ainda filtrar, né, as datas que eu quero que apareça. Por exemplo, não quero que apareça dia 16. Então eu boto aqui, tiro o dia 16, dou OK, ele mostra um gráfico só do dia 17 até o dia 22. Tá? A mesma coisa eu posso fazer por aqui, né, clicando aqui nesse botão e acrescentando ou tirando o dia que eu quiser. Certo? Então aqui eu tirei o dia 18, né, não aparece mais 18, e coloquei o dia 16. Então alterar aqui ou alterar aqui no gráfico é a mesma coisa. Certo? Se eu quiser colocar todos os valores, né, eu clico aqui em tudo e dou um OK, ele aparece todos os valores. Certo? Então isso é a utilização de tabelas dinâmicas, né, para a geração de informações sistematizadas. No caso aqui, eu gerei a temperatura máxima e a temperatura mínima de cada dia. Certo? Um outro exemplo que eu também posso utilizar é, por exemplo, aqui, eu vou marcar novamente, né, a chuva ou a precipitação, marco todo ele, clico aqui em inserir tabela dinâmica ou em dados, tabela dinâmica, inserir, né? Tanto faz. Vamos botar aqui, inserir tabela dinâmica, mesma coisa, dá um OK aqui, e eu posso, por exemplo, fazer a chuva. No caso aqui a chuva é a soma mesmo, já deixa como está, né, pela data, né? OK? E aí então a gente pode dar OK aqui e vai aparecer então. E aqui a partir, clicando aqui dentro, eu posso gerar o gráfico. Então, que pode ser um gráfico, já vou finalizar direto, depois a gente coloca título, né? Pode ser um gráfico, por exemplo, de colunas, né? Então tem a chuva ocorrida em cada data, cada dia aqui, certo? Então é um outro exemplo típico, né, que a gente vai utilizar. Nosso último exemplo aqui então vai ser uma tabela dinâmica relacionada ao vento, certo? Novamente vamos aqui marcar a tabela toda. Inserir a tabela dinâmica. Vejo que cada vez que eu insiro uma nova tabela dinâmica, ele gera uma nova aba, né, na minha planilha, né? Ou seja, ficam individuais ali, cada um com a sua aba. Tá? Agora vamos colocar aqui como campos de dados aqui a velocidade do vento e a rajada de vento. A velocidade do vento, nós vamos querer a média. Então, vem aqui, média. E a rajada de vento, nós vamos querer o valor máximo. Então, max. A nossa identificação, o nosso campo de agrupamento é a data. Certo? Vamos colocar um filtro aqui, só para a gente testar, que seria a própria rajada de vento. De forma que a gente possa dizer assim, eu só quero mostrar os dias em que a rajada de vento foi maior do que determinado valor. Eu vou marcar ali quais são os valores. Certo? Então vamos lá. Então aqui ele gerou a tabela. Ó, vejam que agora apareceu esse filtro aqui, onde eu posso identificar dentro dos valores de rajada de vento quais os que eu quero que apareçam. Né? Então, por exemplo, eu não quero... Eu vou clicar aqui no todos, ele apaga tudo. Então eu só quero aqueles que aparecem acima de 10, por exemplo.
Então vou marcar todos que são maiores do que 10 aqui. Os que forem abaixo do que 10 ele não vai mostrar. Dá um OK. Ó, vejam que só o dia 16, 17 e 19 foram mostrados agora aqui, porque só nesses 3 dias ocorreu rajadas, né, máximas acima de 10 metros por segundo. Certo? Então é uma forma de selecionar as informações que eu quero. Tá? Vou botar tudo novamente aqui. Ele novamente mostra todos aqui novamente, certo? Se eu clicar dentro e criar o gráfico, né, eu vou criar um gráfico de rajada e da média da velocidade do vento. Vamos colocar esse gráfico de coluna e linha, né, sendo a coluna a rajada e a linha a média, né? Só para fazer uma comparação, onde a rajada ultrapassa muito, né, a média. Tá? Próximo, vou botar aqui já vento, eixo X data e eixo Y velocidade em metros por segundo. Deixa ali a legenda e finaliza. Aqui está o nosso gráfico. Né? Vejam que se eu clicar 2 vezes aqui, eu permaneço aqui com aquele filtro onde eu posso retirar valores aqui, né, para aparecer ou não no gráfico, né? Então ele vai selecionar, tá? Tanto aqui quanto nesse aqui, tanto faz, tá? Aqui marco tudo novamente, ele vai marcar lá tudo novamente também, tá? E também aqui a data também eu posso escolher, tanto aqui dentro do gráfico quanto aqui na tabela. Tá? Aqui na tabela. Tá? Bom, só tem um probleminha, né? Vejam que ficou ao contrário. A rajada ficou na forma de linha e a média da velocidade do vento ficou na forma de colunas. Eu queria diferente, eu queria, né, que a rajada ficasse na forma de colunas. Aqui, se eu clicar 2 vezes aqui no gráfico, vocês vejam que muitos das opções que eu tenho no menu aqui não aparecem como aparecia antes. Eu não tenho aqui como mexer no intervalo de dados, né? Não dá para mexer nisso aqui diretamente porque ele já está gerado ali na tabela dinâmica, tá? Então eu não tenho como mexer por aqui. Então como é que eu posso inverter, né, esses dois aqui se eu não consigo mexer naquela ordem que eu mexia antes, que era na tabela de dados, né, ou no intervalo de dados, tá? Eu não tenho como fazer isso. Então o que eu tenho que fazer é alterar lá na consulta da tabela dinâmica. Então vou clicar dentro da tabela, em qualquer lugar aqui, clique com a direita, propriedades, e abre aquela tabela, né, aquela tela de consulta, né, de definição de como funciona, né, a tabela dinâmica, o layout da tabela dinâmica. E vejam que aqui eu tenho a média da velocidade do vento e a máxima na sequência. Então, se eu quero inverter lá, eu tenho que inverter aqui também. Pronto, é só colocar a máxima da rajada primeiro, só puxar para cima, né? Tá? Ó, puxa aqui para cima, pronto, ele fica na frente. Ok, pronto, ele já inverteu as duas colunas e automaticamente ele inverteu também os gráficos. Então, as máximas da rajada de vento ficaram como colunas, e a média da velocidade do vento ficou aqui na forma de linha. Certo? Então, por enquanto é isso, pessoal. É assim que a gente trata, né? A gente pode tratar os dados sistematizados utilizando essas tabelas dinâmicas. Vejam que continua aqui os dados normais e as tabelas dinâmicas elas vão sendo geradas em novas abas, né? Elas ficam todas conservadas, né, aqui em abas distintas. Tá? E a gente ainda tinha aquelas outras abas dos gráficos que a gente tinha feito anteriormente. Tudo isso está aqui conservado, né? Tudo aqui disponível na planilha, tá certo?
Então, depois de feito isso, né, nunca esquecer de salvar a planilha. Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado. Até mais.